Pai do Senhor, irmãos, lá em Lamentações 3 vai falar assim. Vamos começar aqui do 10. Ele se fez para mim como um urso de emboscada e um leão em esconderijo. E aqui no 12 vai falar assim: armou seu laço e me pôs como alvo a flecha. E no 15, fartou-me de amarguras e embriagou-me de absinto. Irmãos, a palavra do Senhor, né? Vai começar falando aqui, né? Da lamentação aqui de Jeremias, né? E aqui Jeremias, ele vai começar falando, né? Que o Senhor, né? Fez ali ele se assentar, né? Em lugares tenebrosos. Como os que buscavam, né? Como os que buscam os mortos há muito tempo, né? E ele vai falar também que o Senhor fez dele, né? Como um urso, né? De emboscadas, né? E como alvo, né? Da sua flecha. E vai falar também que o Senhor, né? Fartou, né? A sua alma ali de amarguras, né? De absinto. Mas aí, irmãos, aqui a partir do 22, né? Ele também vai começar falando assim, né? No 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas, novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Aí ele vai começar, né? Falando que se não fossem, né, as misericórdias do Senhor, né? Nós já teríamos sido consumidos, né? E aqui no 25 vai falar assim, no 24. A minha porção é o Senhor, e a minha alma, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. E no 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. No 26, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então aí ele começa, né, falando que o Senhor fez ele como alvo, né, de flecha, mas que as misericórdias, né, do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Então não importa, né, a aflição que você está passando, né, que o Senhor tem permitido com que você passe, né? Porque você não passa só, porque a misericórdia do Senhor, ela te sustenta, né? E ela não permite com que você, né, seja consumido. E também vai falar aqui, né, que novas são cada manhã, né, e grande é a sua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor também, elas se renovam, né, a cada manhã em nossas vidas. E grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Então que venhamos sempre, né, crer e que o Senhor, ele renova, né, as nossas forças a cada manhã. E que sem o Senhor, né, nós não temos força mesmo. Sem Ele nós não conseguimos. E também que a nossa porção é o Senhor. Então, irmãos, aqui tudo, né, é para Ele e por Ele. E devemos reconhecer, né, que não somos nada sem o Senhor. Que a misericórdia do Senhor nos alcança, ainda que estejamos passando, né, por momentos tenebrosos, né, por momentos difíceis, né. Devemos crer, nos apegar nessa palavra que o Senhor, ele tem misericórdia de nós, ele nos guarda. E aqui no 38 vai falar assim: porventura a boca do Altíssimo, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como o bem? Então o Senhor, a palavra do Senhor, né, a boca do Senhor, ele tanto pode trazer, né, o mal como o bem sobre a nossa vida. Busque do Senhor, né? Busque fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor venha proferir suas palavras de bem, né? De bênção sobre a sua vida. E aqui, irmãos, no 60 vai falar assim, dizendo 60 aí.
Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Irmãos, tem pessoas, né, que realmente nos odeiam, né, de graça, né? Tem pensamentos, né, maliciosos contra as nossas vidas, né? E às vezes nem fazemos nada, mas só por você ter, né, Deus na sua vida, você ganha inimigos. E aqui eu pulei o 57, vamos voltar aqui. Vai falar assim: tu te aproximaste no dia em que invoquei e disseste, não temas. Então a palavra do Senhor está falando aqui que Ele se aproxima, né, de nós. Quando nós paramos, né, invocamos o nome do Senhor, quando nós paramos e colocamos, né, a nossa confiança no nome do Senhor, né, Ele nos ouve, né, e Ele ainda nos responde, né, e Ele fala, né, para que nós não venhamos temer, né. Não temas porque, como eu li aqui, né, no começo, o Senhor, Ele é a nossa porção, né, e as misericórdias do Senhor, né, elas não têm fim. E aqui, irmãos, no 63, ele fala assim: observa-os ao assentarem e ao se levantarem, eu sou a sua música. Então tá falando que o Senhor, né, os observa, o Senhor observa os nossos, né, adversários, nossos inimigos, né, tanto quando eles se levantam, né, como tanto quando eles se sentam, como quando eles se levantam. E a palavra do Senhor fala que nós somos a música na sua boca, que o nosso nome, né, é a música na sua boca. Então, por mais que inimigos, adversários seus, né, se sentem para falar ali, né, da sua vida, para falar em verdades, né, continue crendo, né, confiando, invocando o nome do Senhor, porque Ele é o seu defensor, Ele é o seu advogado, né, Ele é o seu juiz e no tempo certo o Senhor é quem vai se encarregar, né, de mostrar quem você é verdadeiramente em Cristo, né, de mostrar, né, a sua integridade em Cristo, por mais que o seu nome seja, né, a música, né, na boca dos seus adversários. Creia que no tempo certo o Senhor é quem vai te justificar, né? Você não tem que estar se justificando com ninguém, não. Porque você tem um advogado e ele é quem vai te justificar no tempo certo, amém, irmãos? E aqui no... Deixa eu ver se eu já li. É aqui mesmo, já assinou. Não, aqui no 66 já fala assim: na tua ira os perseguirá e os destruirá de debaixo dos céus do Senhor. Então não importa, né? Para quem o seu nome, né, tem sido música, para quem o seu nome tem sido, né, a canção diária, né, do seu nome ali sendo falado ali. E muitas vezes mal, né, a maioria das vezes, porque a palavra do Senhor está falando aqui, né, no 66, que na tua ira os perseguirá e os destruirá de debaixo dos céus do Senhor. Então o Senhor é quem está vendo e o Senhor no tempo certo, né, é quem vai cobrar de cada um, né, a sua atitude, é quem vai cobrar de cada um, né, que anda com seu nome aí, né, falando em verdades, falando coisas, né, que não são verdades sobre você. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para mim estar compartilhando com os irmãos, né. Nunca deixe de crer, né, nunca deixe de clamar, porque a palavra do Senhor mesmo é quem fala, né, que quando nós clamamos, né, o Senhor, Ele se aproxima de nós, né, e Ele fala para nós não temer. E não temer por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor vê, né, o que nós não vemos, né, e o Senhor sabe, né, o que não sabemos. Você é limitado, mas o seu Deus não é. O seu Deus está, né, a todo momento, em todo canto, né, e muitas vezes onde o seu nome está sendo citado ali, onde o seu nome está sendo, né, motivos de zombaria, né, de chacota, o Senhor está vendo tudo isso. Nada passa desapercebido aos olhos, né, do nosso Pai, aos olhos, né,
do Senhor Jesus, que tem cuidado de cada um de nós. Então não importa qual é a sua causa, não importa quem tem se levantado, né, contra a sua vida, não importa o tempo de tratamento que o Senhor, né, tem permitido com que você passe, né? Porque aqui em Lamentações, né, Jeremias, ele vai começar falando, né, que o Senhor fez dele como alvo ali de flecha, né, e como emboscada ali, né, do urso. E aí, meus irmãos, são momentos tenebrosos mesmo, são momentos difíceis. Mas aí ele começa falando já depois que as misericórdias do Senhor, né, não permite, né, com que nós sejamos consumidos, porque o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Então, se for possível, se for preciso você passar, né, por esses momentos tenebrosos, difíceis, né, você vai passar, não tem jeito, mas passe sabendo que você tem um Deus, né, que está ali com você, que está cuidando de você a todo tempo e que não vai permitir, né, com que você seja derrotado, com que você seja consumido. Então, somente creia que você tem um Deus que cuida de você e da sua casa a todo tempo. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Pai, porque cremos que se não fosse a tua misericórdia em nossas vidas, nem aqui estaríamos mais. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor tem cuidado de nós, ainda que passamos por momentos difíceis, né? Por momentos de dores, mas o Senhor é quem cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor é quem nos sustenta e quem fala, né? Para que nós não venhamos temer. Queremos te agradecer, te pedir quando essa palavra chegar ao Senhor com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo. E que também o Senhor venha suprir toda a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.